Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente Eliseu, senhoras vereadoras, senhores vereadores, diretor desta casa, Dodo, servidoras, Fabiane, a Lidiane e a Marta, também as pessoas que nos assistem, assessor jurídico dessa casa, Dr. Everton, colega de executivo, Zé e sua esposa Cristine, nosso secretário de obras, Zé Calovato, nosso secretário de agricultura, o Murilo, que está aqui conosco também, ao Púpia e ao Najib. Cumprimentando a todos, eu quero fazer uso da tribuna na noite de hoje no sentido de contribuir com o entendimento, na verdade, de todos, mas a partir de uma manifestação que surgiu da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dessa casa, que encaminhou ofício ao senhor prefeito municipal, referindo os termos do projeto de lei 48, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal de Paraíso do Sul a conceder o uso de bens móveis com a finalidade de descentralizar o programa Patrulha Agrícola Mecanizada. E, no corpo do ofício, cita o enfrentamento, a análise do projeto de lei e, por fim, solicita informações ao Poder Executivo que, no caso de ausência dessas, então, optaria por um parecer desfavorável à matéria. Esse expediente me foi encaminhado, então, pelo prefeito para parecer, e fazendo uma análise conjunta de todos os documentos que envolvem a questão, que envolvem a origem do projeto de lei 48, eu gostaria de trazer a minha interpretação a respeito disso, que em decorrência disso eu fiz o meu parecer, para colocar aos senhores aqui, a gente conversar sobre isso eventualmente e talvez, explicando aqui na tribuna, me fazer entender melhor qual é o objetivo do meu parecer e por que, ao final, eu concluo dizendo que, em relação ao projeto, entende a assessoria jurídica, então, que o projeto de lei encaminhado ao Legislativo atende às formalidades legais. Eu vou ser bem breve e me colocando à disposição, porque, na verdade, eu quero trazer a versão que deu origem ao meu parecer. Eu sei que vai haver o enfrentamento na casa, essa análise vai ser feita aqui, eventualmente, inclusive, Dr. Everton, com a análise jurídica também, para que até possa haver um contraponto nisso, mas na intenção de contribuir para que eu me faça entender do porquê eu me manifesto aqui dizendo que o projeto atende às formalidades legais. Fazendo uma sequência dos atos aqui, nós começaríamos então com a Lei Municipal 1444, que é a que dispõe sobre o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada de Paraíso do Sul, e essa nos traz regramentos genéricos sobre todo o serviço, sobre toda a atividade em si da patrulha agrícola. Bom, a partir daí, e como uma permissão genérica nesta lei, se discutiu, e o secretário Zé Calovato explicou aqui, se discutiu a intenção e a possibilidade de transferir para associações do município implementos que pertencem ao patrimônio do município para que fossem utilizados e, como o secretário Zeca bem explicou, buscando descentralizar o serviço, talvez por meio disso fomentar o interesse da criação de outras associações e, com isso, desafogar um pouquinho a demanda do próprio Executivo em relação aos equipamentos da patrulha agrícola. Bom, partindo então do princípio de que a lei nos traria essa autorização genérica, na tramitação dela houve uma alteração feita por essa casa na época que modificou o artigo 2º, que na verdade trata especificamente da questão que a gente vai debater, ou eu vou colocar para vocês aqui, e este projeto, essa alteração, essa emenda modificativa foi aprovada por essa casa e foi sancionada pelo prefeito e inclui, então, no artigo 2º, o parágrafo único que diz: os bens referidos pelo caput desse artigo poderão ser cedidos via comodato para associações de agricultores, autorizado mediante lei específica, com parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do município, CONDERUR. Bem, então, essa lei está vigente, com essa alteração em relação ao projeto original do Poder Executivo, e a partir daí o Poder Executivo parte especificamente para a formalização, para os meios legais para que se chegasse ao objetivo de transferir, e aí vem um primeiro ponto, transferir para alguma associação
implementos pertencentes à patrulha agrícola. Bem, o projeto de lei 48, na verdade, refere isso e cita quais especificamente implementos o município entende repassar para a associação. Bem, seguindo essa sequência que eu quero fazer de atos, então nós teríamos a lei da patrulha agrícola, né, que autoriza que se faça isso, e aí o executivo entendeu que mandasse para cá o projeto de lei que refere aos implementos em si. E aqui na redação do ofício da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, refere o seguinte: diante o exposto, referindo, no caso, citando o artigo 2º da Lei da Patrulha Agrícola, diante o exposto, essa comissão, por unanimidade, entende que o Poder Executivo Municipal, para evitar a reprovação da matéria, encaminha um projeto de lei substitutivo, nos mesmos termos do projeto de lei número 48/2021, inclua artigo que autoriza a celebração do termo de comodato com associação específica, não de forma genérica, com minuta em anexo que passe a fazer parte integrante da lei, ou ainda encaminha a minuta do termo de comodato para a comissão possa realizar as devidas adequações. Bem, esta redação, este parágrafo aqui nos coloca duas situações. A lei específica de que trata o parágrafo único do artigo 2º, no meu entendimento, é o projeto de lei 48. A referência no projeto a uma associação específica, no meu entender, fica prejudicada pelo seguinte, e aí entra na questão de onde sai a redação do meu parecer. Na medida em que a gente nomine no projeto de lei uma associação, nós temos que ter ela formalmente escolhida. Atualmente se sabe que a partir da Lei 13.019, essas coisas todas se dão por meio dos termos de colaboração, né, que agora modernamente vieram substituir os antigos convênios. Então, existe a necessidade de um processo licitatório para escolher esta associação. Bom, nós podemos partir de um raciocínio prático de que a gente sabe e tem conhecimento que no município, atualmente, existe somente a Associação de Linha Campestre como entidade apta para essa finalidade. Acontece que a gente não pode preterir a sequência de atos e, no meu entender, a partir somente da autorização da Câmara, ou seja, da aprovação do projeto de lei 48, o município poderia passar para a formalidade da licitação e aí, com a licitação feita, definir quem é a associação e, a partir dali, se daria o termo de comodato. A redação anterior da Lei 1554, como proposta pelo Poder Executivo, entende, data máxima vênia, que o termo de comodato é um ato que o Poder Executivo tem autonomia de fazer, né, sem a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de submeter a análise da Câmara. Por quê? Porque nós já teríamos uma lei autorizativa que define os equipamentos, nós já teríamos um processo licitatório público e com a possibilidade de conferência por todos, e a partir daí, simplesmente uma formalização que, nesse sentido, se daria por um termo de comodato. Então, eu entendi prejudicada a possibilidade de atender o que a comissão pede aqui, na medida em que eu não entendi em que momento seria a intenção, por exemplo, da comissão ou dos vereadores, em que momento, como é que nós vamos definir essa associação dentro do projeto de lei. Essa é a minha questão básica. Porque se nós dissermos no projeto de lei que os implementos são esses que estão relacionados no projeto de lei 48 e que vai para a associação de campestre, nós teríamos que ter um processo licitatório anterior. E nós não podemos fazer, de novo, data máxima vênia, né, salvo o maior juízo, de novo, nós não poderíamos antecipar um processo licitatório sem lei autorizativa. Óbvio que se todos entenderem que isso não é dessa forma, com certeza estamos num debate e vale, vamos dizer assim, uma análise, uma reanálise, e de qualquer forma não me considero, nem seria possível realmente me considerar o dono da verdade. Mas eu sustentaria o meu parecer nesse sentido, porque eu faço referência num parágrafo aqui que diz o seguinte, para sintetizar. A Lei Municipal número 1544 de 2021, da Patrulha Agrícola,
cria a possibilidade da cedência, lei geral. O projeto de lei número 48 de 2021 define os bens. A posterior licitação definirá o beneficiado e o termo de comodato perfectibilizará os atos anteriores. Esta, no meu entender, seria a sequência correta para essa intenção de transferência dos bens em comodato. E aí é onde eu me manifesto no meu parecer, porque entendo que o Executivo não teria possibilidade de atender o que a comissão refere no seu ofício, quando pede para nominar a associação específica, por não ter tido um processo licitatório, até porque isto, para que não se fira o princípio da impessoalidade, não pode ser definido pelo prefeito, a associação que ele quer que receba os bens, e a 13019 nos obriga a fazer o processo licitatório. Bem, podemos considerar que, mais uma vez eu repito, nós só temos uma associação apta para a finalidade. Isso não quer dizer que a gente possa atropelar o procedimento. Então, eu só quero, na minha manifestação, procurar, talvez, em palavras, não sei se vou conseguir ou não, mas, de qualquer forma, diante do que eu falei, procurar esclarecer de onde saiu o meu raciocínio, do porquê a formatação do meu projeto, do meu parecer em relação ao projeto 48 dessa forma. Então, quero deixar aqui, né, dessa forma, me manifestando na tribuna, essa referência, que, por óbvio, agora, atendendo a solicitação da comissão, né, da qual a vereadora Patrícia é presidente, isso terá a sua sequência de tramitação nessa casa, com toda a autonomia que tem e sempre terá a Câmara de Vereadores. Acho que seria mais ou menos isso, de qualquer forma, estaria à disposição, mas depois, na sequência, as análises serão feitas por essa casa e, de qualquer forma, os vereadores, depois, no final, formarão a sua convicção de voto a favor ou não. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.